Vida que segue, mais uma semana que se inicia e com ela nós vamos dar sequência ao nosso estudo de autoconhecimento, nosso estudo de autodesenvolvimento, para se conhecer e conhecer o mundo à nossa volta. Mas antes de conhecer o mundo à nossa volta, é primordial que a gente se conheça primeiro, entender o seu perfil. Silvio, o que é perfil comportamental? O perfil comportamental baseado na teoria DISC é o que determina como você faz as coisas. Tem também o segundo ponto, que é a teoria dos valores. A teoria dos valores é por que você faz as coisas. E para finalizar, nós vamos falar sobre os tipos psicológicos. Os tipos psicológicos é o que determina a forma que a gente percebe e interage com o ambiente à nossa volta. Ok? Então, são essas três bases fundamentais que compõem e integram totalmente o nosso sistema perfil comportamental. Como eu já disse em outras vezes, meu perfil é DI, né? Dominante e influente. E essa semana nós vamos falar justamente sobre a teoria DISC. Nós vamos tratar dos perfis dominante, influente, estável e conforme. E conforme for passando a semana, você vai entender. Conforme eu for entregando o conteúdo, você vai entender qual que é o teu perfil, o seu modo de agir e como você vai percebendo as coisas. Quando chegar lá na frente da teoria dos valores e também dentro dos tipos psicológicos, você vai estar mais familiarizado e já vai ter se identificado ainda mais. Então é primordial que você acompanhe toda essa semana para você saber qual que é o teu perfil comportamental dentro da teoria DISC. É importante que você acompanhe a semana que vem também para você saber qual que é o seu tipo psicológico, ok? E que você acompanhe também para saber qual que é o teu valor motivador. Como eu faço, por que eu faço as coisas. E como eu reajo e interajo e interpreto todo o universo à minha volta, como eu interpreto as pessoas à minha volta, como eu me comporto nesse mundo, ok? Então, Silvio, o que é a teoria DISC? Como eu já disse, a teoria DISC é o que determina como você faz as coisas. Se você é uma pessoa dominante, se você é uma pessoa influente, se você é estável, se você é conforme, se você é dominante, se você gosta das coisas mais aceleradas, se você chega e se posiciona, se você é influente, se você é uma pessoa mais aberta, mais falante, se você gosta de se comunicar mais, se você é uma pessoa estável, se você gosta de ouvir mais como todo bom estável, ou se você é conforme, se você é mais detalhista, né? O dominante, quem é o dominante? Silvio, como que eu vou saber se eu sou dominante? Basta você ver se você é focado em resultados. Sempre, não importa. Se você falar para um dominante fazer alguma coisa, ele vai sempre te entregar o resultado. Você não pode questionar os meios. Né? O dominante é mais direto no resultado. Então, ele não vai ficar pensando muito como eu vou fazer. Ele vai chegar e vai fazer. Ele vai se posicionar, vai fazer, vai ter uma posição mais assertiva. Entendeu? O influente é aquele tipo de pessoas mais focado em outras pessoas. Ele está sempre preocupado em interagir mais, em expor o seu ponto de vista, em fazer com que as pessoas entendam, em persuadir as pessoas, a convencer as pessoas que as suas ideias são boas. Esse é o influente, assim, de modo geral. E o estável, quem é o estável? O estável é o cara da harmonia. O estável dificilmente vai ser uma pessoa desagradável com você. O estável vai ser uma pessoa mais atenta no ouvir. E para fechar isso aqui, tem o conforme. O conforme é o cara da segurança, é o detalhista, é o cara que vai sempre pensar antes de agir, que vai observar todos os pormenores. Imagine que você está vamos colocar assim, você está num restaurante com um grupo de amigos e você é o dominantão. O dominante é aquele cara que vai chegar no restaurante e vai querer decidir o que todo mundo vai comer. É ele sempre que vai tomar essa posição. Quando você vai olhar, vai estar lá um influente. Onde vai estar um influente? Com certeza, o influente vai estar conversando com o garçom, vai estar conversando com o atendente, vai ter encontrado alguém que não tem nada a ver com o grupo de vocês, até um cliente mesmo do local onde você vai estar, e vai estar lá conversando com a pessoa. Esse é o influente. De repente, vai até fazer uma piada lá com a pessoa, sem nem ao menos conhecer a pessoa, saber quem é. E está tudo bem para o influente. O estável é aquele cara que vai estar ali, sem questionar, não vai querer saber por que o influente está lá, não vai querer saber por que o dominante está escolhendo o prato, ele só vai querer a harmonia da turma, ele vai estar ali acompanhando e aceitando praticamente tudo que está acontecendo de forma saudável. E o conforme, Silvio? O conforme é o cara que vai estar focado no detalhe. Ele vai querer saber por que você pediu aquele prato, na hora ele vai querer saber como que vai ser dividida a conta, quem vai pagar o quê,
Se 3 pessoas tomam água e um tomou uísque, o conforme é o cara que não vai querer que ponha essa conta do uísque junto com a água dos outros 3. Propor que, ou seja, dividida exatamente igual, a quantia exata para cada um dê um valor específico X, ou que cada um pague a sua conta, cada um veja o que comeu e cada um deu o seu. Esse é o estável. Esse é o conforme, perdão. O estável, por si, vai tentar ponderar, vai tentar interagir ali no meio para gerar uma harmonia. Vai escutar um lado, vai escutar outro, vai dar a opinião dele, sempre procurando gerar harmonia. E para variar, o dominante é sempre aquele cara que pode discordar. Ele deve pensar, não, qualquer coisa deixa que eu pague isso aqui e vocês não precisam nem me dar dinheiro, tá tudo certo. Ou eu pago isso aqui e depois cada um me dá o que foi a parte de cada. Ok? E o influente provavelmente nessa hora já levantou da mesa e está conversando com alguém de novo. Esse é o influente. Silvio, o que isso tem a ver? Tem muito a ver em todas as áreas da vida. Você como pessoa interagindo com outras pessoas no teu meio social, você interagindo no teu modo, no teu meio profissional, ou você sendo N lugares, uma criança interagindo em sala de aula, uma criança interagindo em casa, por ter esse perfil comportamental dominante, influente, estável ou conforme, de repente até mal interpretado, porque você é um pai dominante, gosta de regra, gosta que as coisas aconteçam da sua forma, mas você tem um filho influente que não cala a boca, você tem um filho conforme que quer saber de tudo. Às vezes você interpreta até isso como uma falta de educação. Não é, bicho. A criança só é estável, conforme, perdão, ela precisa saber, né? De repente, você teve 2 filhos, né? Um exemplo prático aqui, só para a gente entender. O primeiro é estável, aquele que vai concordar com tudo. O segundo é um cara conforme, é que não vai concordar. Até vai concordar, mas vai querer saber o porquê. Ou de repente você tem lá a tua equipe, você é um líder e tem dentro da tua equipe o dominante. O dominante é aquele cara que você tem que ter muito tato para lidar com ele. Porque se você descuidar um pouquinho, ele assume a liderança da equipe, ele te ultrapassa, ele te questiona na frente dos teus subordinados, principalmente se ele não tiver aquela confiança que você realmente sabe do que está falando. Se ele vê um pingo de dúvida, o dominante é assim, se ele vê um pouquinho de dúvida, ele vai lá, ele vai questionar, ele vai se posicionar, ele vai gerar atrito. Então, por que conhecer de perfil comportamental? Dentre tantos motivos, esse é um. Você saber se posicionar se conhecendo e você saber se posicionar conhecendo as pessoas à sua volta. Então, por isso que tem esse ponto da teoria DISC, teoria dos valores e tipos psicológicos, que isso forma o contexto geral da forma de agir do ser humano. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Espero que sim. Silvio, por que você está falando de forma tão genérica assim? Porque hoje eu não vou aprofundar muito. Eu estou fazendo uma introdução para você entender a complexidade e a intensidade do que vai ser estudado essa semana. Nós vamos estudar sobre isso e de terça-feira em diante, de amanhã em diante, de amanhã até sexta-feira, eu vou explicar detalhadamente cada perfil, porque eu vou começar pelo dominante. Para fazer sentido na ordem didática das coisas, que a teoria diz que é de dominante, influente, estável e conforme. Então, cada dia eu vou falar de um perfil de forma profunda e abrangente, para não deixar dúvida, para ficar uma coisa bem fácil de se entender, né? Para cada perfil ir se entendendo, e quando chegar lá na frente, falei na terça sobre dominante, falei na quarta sobre influente, falei na quinta sobre estável e falei na sexta sobre conforme. Então você vai saber qual que é o teu perfil comportamental baseado na teoria DISC. Na próxima semana, quando a gente abordar a teoria dos valores, que é por que você faz as coisas, essa semana você entendeu como você faz as coisas, a semana que vem por que você faz as coisas. Então você vai começar a ligar cada situação, você vai começar a entender, você vai falar, é por isso que eu reajo dessa forma, por isso que eu reajo dessa forma, e tal. Então você vai entender, vai começar a encaixar as coisas na tua vida, você vai começar a se conhecer. E como eu sempre falo, conhece-te a ti mesmo. Gente, tá lá na filosofia. Às vezes você nem gosta de filosofia, não precisa gostar. Mas basta você entender que se você se conhecer, você vai se dominar. Você se dominando, você vai passar a prestar atenção no comportamento dos outros. Eu não estou falando que você vai julgar, estou falando que você vai prestar atenção no comportamento dos outros e a partir daí você vai se posicionar. E esse posicionamento vai trazer novos resultados para a tua vida. De repente você já está vivendo uma vida fantástica e abundante.
pode ser potencializada. De repente ainda não, e através desse conhecimento você vai viver tudo isso. E ao longo dessa semana eu vou te mostrar como identificar cada um desses perfis, como você pode transformar os seus relacionamentos em pessoal, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, relacionamento social. Eu espero, gente, de verdade, que isso traga bastante equilíbrio para vocês, que isso traga muito resultado, um resultado positivo. Que vocês entendam que se a partir disso for preciso mudar a forma de agir, que você dê esse passo. Que você entenda seu jeito natural de ser, que você entenda seu jeito natural de agir, que se você perceber que você precisa mudar para colher novos resultados, que esse conteúdo seja interessante para você, tá bom? E para não deixar passar, curte, comenta, compartilha, envie para mais pessoas. De repente aquela pessoa difícil que você conhece, que você gostaria de melhorar o relacionamento com ela, de repente você gostaria que o teu líder, teu colega de trabalho, teu subordinado soubesse mais sobre isso, que buscasse o maior entendimento, envia para essa pessoa, tá bom? Beijo no coração, semana abençoadas a todos. Amanhã a gente dá sequência, como eu disse, detalhe por detalhe, perfil por perfil, valor motivador por valor motivador, o que motiva e o que impulsiona cada um a agir da forma que age. E para finalizar, nós vamos falar sobre tipos psicológicos. Mais uma vez, você vai entender por que você reage de certa forma ao ambiente, interpreta de certa forma o ambiente à tua volta. Tá bom? Beijo no coração, fiquem todos com Deus, uma feliz e abençoada semana.